Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje a gente vai falar sobre esse período da dinastia Júlio-Claudiana, né? Quer dizer, essa é a dinastia que começa propriamente o Império Romano. E é justamente o período da vida de Nosso Senhor e que vai culminar, quer dizer, o fim dessa dinastia, ela culmina exatamente com a revolta final de Jerusalém e a destruição do templo no ano 70, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse período, né? Que foi um período de figuras muito singulares. Então a gente vai tentar falar um pouquinho de cada um desses imperadores desse período, né? É muito importante conhecer alguns detalhes, né, da vida deles, para a gente também, a partir disso, compreender a questão da perseguição aos cristãos, né, o início da perseguição e dos primeiros mártires, né, dentro de Roma. Então a gente precisa se colocar dentro desse período aí, entender mais ou menos como é que as coisas funcionavam e como é que essa gente pensava e como eles se comportavam. Então a gente vai ver, a partir dessa genealogia da dinastia Júlio-Claudiana, a gente vai percebendo que é uma coisa bastante entroncada, né? Aqui era muito constante as chamadas intrigas palacianas. Então havia aqui uma constante luta pelo poder. A gente vai vendo que isso vai crescendo a tal ponto que esse desejo desenfreado, né, pelo poder, nós vamos chegar a um extremo exatamente aqui nesse período. Então é muito rápido, né, que isso acontece, né? Porque durante o Império de Otávio, que foi o império, né, o primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto, nós tivemos um período longo, né, e de muita estabilidade. Mas a questão começa já a partir da questão da sucessão. Então, né, o Otávio, ele vai se apaixonar por uma mulher casada, né, que é uma figura muito singular nessa história, né? Então a gente vai perceber também como é que as mulheres, né, exerciam uma força muito grande nessa primeira fase do Império Romano, né? Uma coisa interessante, porque os feministas, né, as feministas de hoje dizem que a mulher, durante toda a história, era sempre relegada e tal, e a mulher, só a partir do século XX foi que a mulher foi conseguindo, né, se emancipar. A gente vai ver que isso é pura mentira, né? A gente vai ver a influência que as mulheres tinham já nesse período aqui, que é uma influência muito forte, né? Elas não governavam, mas elas exerciam uma influência muito poderosa, né? Então, o Otávio, né, Otávio Augusto, ele vinha da linhagem de Júlio César. Então, é por isso que essa primeira dinastia vai ser chamada, né, dinastia Júlio-Claudiana, a mistura da linhagem de Júlio César, da família Júlio, né, com a família Cláudia, né? Então, a gente vai vendo aqui que isso tudo vai tendo uma mistura muito profunda. Então, o Augusto, né, ele foi adotado. Nós vemos também naquela explicação que eu dei sobre a cidade antiga, né, que havia esse processo de adoção. Então, o pater, né, da família, ele podia, se ele não tivesse nenhum filho homem, né, ele podia adotar um outro, né, de uma outra família, para que desse continuidade, né, à sua função de pater, né? Lembrando a vocês, o pater era como uma espécie de sacerdote do lar, né, daquela religião doméstica, que mesmo aqui, nessa época de decadência já das instituições romanas, aqui nós já estamos falando de um período já de extrema decadência, né, da religião romana, né? Então, esse período que marca o início do Império Romano já é um período de muita decadência. Nós vamos ver isso aqui, de profunda decadência moral, né? Então, muito daquilo que nós falamos quando estudamos a cidade antiga já tinha se perdido aqui. Então, aqui já havia um senso mais de
de igualitarismo. É claro que havia, né, uma sociedade hierarquizada, mas já não era mais como antes, né? Os plebeus já tinham conseguido fazer parte, né, da polis romana, então já havia, né, uma mistura já, né? O casamento entre plebeus e patrícios já era permitido e tal. Então, muitas questões que eram restritas, né, provenientes daquela religião antiga, já tinha se perdido aqui, né, nesse período aí. Então a gente vai vendo como é que vai se mergulhando, né, numa decadência moral cada vez mais profunda. Então o Augusto, ele vai se interessar pela Lívia Drusila. A Lívia Drusila era esposa do Tibério Cláudio. O Augusto já era imperador romano. Então ele vai se aproximar da Lívia, né, e vai dizer para ela que ele pretende casar-se com ela. Evidentemente que o marido dela, o Tibério Cláudio, ele não vai se opor a isso, né? Ele não era bobo de se opor ao imperador de Roma. Então ele vai ceder, olha como é que as coisas já estavam, né? E a Lívia Drusila, ela tinha muito interesse em casar com o imperador, evidente, né? Porque ela pensava já em termos de sucessão. Ela pensava, né, que o filho dela iria suceder o Otávio Augusto. O filho dela chamava Tibério. Ela tinha 2 filhos, né? O Tibério e o Druso. O Druso era o irmão mais novo do Tibério. Então ela queria que o Tibério fosse o imperador que sucedesse o Otávio Augusto. Mas acontece que o Augusto, ele simplesmente tinha adotado o Tibério a partir do casamento dele com a Lívia, né? Ele vai adotar o Tibério, né, seguindo aquele preceito da religião antiga, né? Ele vai adotar o Tibério, mas ele não vai querer que o Tibério seja o sucessor dele. O Tibério, ele era um homem de muita experiência já nessa época, né? Ele era um general, né? Então, para vocês terem uma ideia, a coisa mais importante na civilização romana, nesse período, era que a pessoa tivesse, primeiramente, uma carreira militar, né? Os romanos davam muita importância a isso. Depois, uma carreira militar, aí ele ia ter uma carreira política. Geralmente, né, vinha-se de uma ascendência, né, no exército, e aí sim você passava para a política. E o Tibério tinha toda essa bagagem, ele tinha toda essa experiência, então ele estava preparado para ser o imperador. Só que ele não percebia, por parte do Otávio Augusto, essa intenção de ter ele como sucessor, né? E por que o Otávio não pensava no Tibério como sucessor? Porque o Otávio era adotado, o Tibério era adotado, né? E o Otávio Augusto, ele vai pensar sempre em arrumar um sucessor que seja da linhagem dele, né? Então ele vai pensar primeiro lá na filha que ele tem, né? Ele tinha uma filha chamada Otávia. Essa filha dele, Otávia, ele, por uma questão de acordo político, ainda antes dele ser imperador, né, ele vai fazer uma aliança com Marco Antônio. Depois o Marco Antônio vai virar inimigo dele. Nós vimos numa outra aula isso, né? E aí, então, para selar essa aliança, ele vai fazer o casamento da Otávia com o Marco Antônio, né? Depois o Marco Antônio, né, vai traí-lo, vai se aliar a Cleópatra no Egito, né? Esse aí é aquela fase que a gente chama do segundo triunvirato, né? E então, a Otávia e o Marco Antônio tiveram um filho chamado Marcelo, né? O Marcelo era quem o Augusto pensava para ser o sucessor dele, né? Porque justamente ele ia aproveitar a linhagem dele aqui, né, para seguir, né, sendo da família dele. Então, já é um desgosto para Lívia Drusila, que a Lívia queria que fosse o filho dela, né, o Tibério. Olha, vocês prestem atenção. Na hora que vocês verem que a coisa está confusa, vocês me
Perguntem. Por quê? Porque isso aqui é um verdadeiro ninho de cobra, né? É um balaio de gato, né? Então tem hora que vai parecer confuso. Então vamos lá. A Lívia Drusila queria o filho dela como imperador, né? O Tibério, que não era filho de Otávio Augusto, né? Ele era adotado por Otávio. O Otávio Augusto tinha tomado a mulher do Tibério Cláudio, né? Mas é importante vocês guardarem aqui o Tibério Cláudio, que é da descendência do Tibério Cláudio que vai vir a outra parte da dinastia. Por isso que a gente chama Júlio Claudiana, né? Então, o Otávio vai pensar no Marcelo, né? Aí o que vai acontecer? O Marcelo era casado com a Júlia, né? O Marcelo vai morrer, né? Então aí é que começam aquelas intrigas palacianas, né? Geralmente, né, a gente não se há como provar essas coisas, mas há suspeitas e os rumores que circulavam na época, né? Que provavelmente a Lívia Drusila tinha dado um jeito de matar o Marcelo, né? Para que o Marcelo então não fosse o sucessor do Otávio. Qual é a relação de Júlia com Augusto e Escrivão? Então, aí eu vou explicar aqui depois, né? A Júlia, ela casou-se primeiro com Marcelo, né? E teve esses filhos aqui. Teve 3 filhos, o Caio, o Lúcio e o Agripa Póstumos. O Marcos Agripa era bem mais velho que a Júlia, né? Mas aí teve esses filhos com ela. Então, o Augusto pensava na sucessão, depois da morte do Marcelo, ele pensava que quem sucederia a ele seria o Caio. Misteriosamente, o Caio morre também. Depois ele pensa no Lúcio. Misteriosamente, o Lúcio morre também. Aí ele pensa no Agripa Póstumos. O Agripa Póstumo morre também. Deixa eu falar para o senhor. Então, o Marcelo era neto do Otávio Augusto. O Marcelo era, pode-se dizer assim, né? Porque, exatamente, ele era filho de uma filha dele. Exatamente. E aqui tem uma coisa curiosa, que é o seguinte, é que você vê que a situação do Augusto era tal que ele vai, para não escolher o Tibério como sucessor dele, ele vai ter que recorrer justamente, né, a um filho de um inimigo dele, que era o Marco Antônio, mas que o Marco Antônio era casado com a filha dele, né? Então ele vai ter que recorrer a isso para justamente não, né? Isso aqui que eu estou falando é importante para a gente depois entender a personalidade do Tibério, né? Então ele vai escolher o Marcelo morre, depois o Caio morre, o Lúcio morre, e depois o Agripa Póstumo morre, e aí finalmente ele vai concordar em nomear o Tibério como sucessor dele, né? Então o Tibério, aí a Lívia Drusila consegue vencer a parada. Então ela vai ter o filho dela, vai ser o sucessor. Só que ele faz uma condição, o Augusto, né? O Augusto fala, olha, o Tibério vai me suceder, mas com a seguinte condição: depois que o Tibério estiver já para morrer, porque aqui era vitalício, né? A pessoa, ela ficava até a morte, né? O imperador até a morte. Então, quando chegava próximo, a pessoa estava envelhecida já, essa era a ideia, né? Ele tinha que nomear um sucessor. Então, a condição do Augusto era que o Tibério nomeasse como sucessor o Germânico. Estava lá o Germânico aqui, olha, era filho do irmão, né, mais novo do Tibério, tá certo? Mas ele era casado com a Antônia. Tá vendo aqui? A Antônia Menor. A Antônia Menor, ela era filha também da Otávia com Marco Antônio. Então, por isso que eu fiz essa linha aqui para indicar que a Antônia, ela era da descendência direta também de Augusto. Então, por isso que Augusto queria que quem sucedesse depois do Tibério fosse o Germânico. Entendeu? Mas aqui nós já vamos ter uma mistura, né? Mas já com a família Cláudia, com a família Júlia, né? Então aqui a gente já vai ter uma mistura.
Então isso aqui é importante para a gente entender um pouco da personalidade do Tibério, né? Então o Tibério, ele que foi, assim, por assim dizer, né, o imperador, era o imperador da época de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi o Tibério. Tibério governou durante bastante tempo. Vocês vão ver aqui, né, o governo do Tibério como durou bastante, né? O governo dele até, não sei, demorou não sei quantos séculos, foi o segundo maior reinado, né, depois de Augusto César, foi o de Tibério. Mas Tibério é uma figura que a gente não ouve falar muito dele, ele conhece pouco dele. Se fala mais dos outros que nós vamos falar aqui depois, né? Mas o Tibério, ele era chamado de o homem mais triste do mundo, né? Aí vamos entender por que que era assim, né? Primeiro que ele cresceu num ambiente e que o pai adotivo dele o rejeitava, né? Quer dizer, o Augusto preferia qualquer um aqui para ser imperador, menos ele, né? E ele era um cara que estava preparado para ser imperador, né? Ele tinha uma carreira militar, ele tinha, né, todo um currículo, né? Então ele preparou-se para governar. Só que durante um certo período ele foi vendo que o Augusto não ia escolher ele como sucessor, então ele vai embora. Ele vai para a ilha de Rhodes e fica exilado lá, sozinho, né? Então, fica isolado, exilado e tal. Aí começa a surgir essa história, né, de que é um homem muito triste, né? E depois que o Augusto escolhe ele como sucessor, ele já não estava mais interessado, né, em ser imperador de Roma. Então, ele vai assumir já assim com certo desinteresse, né, com certo desprezo. Porque ele percebe que foi tudo uma articulação da mãe dele, né? A mãe dele queria muito que ele fosse imperador, né? E ele já estava acho que com uns 50 anos de idade, coisa assim, quando ele vira imperador. Então, ele vai assumir, né, e vai fazer um bom governo, né? Assim, de um modo geral, né? Ele vai manter a política externa do Otávio, que era a paz romana, né, do Otávio Augusto. Ele vai manter a paz nas províncias, né? Ele não vai se aventurar em novas conquistas, e vai manter, né, vai reforçar a guarda nas fronteiras e vai, economicamente, ele vai, fazer com que os cofres públicos fiquem muito mais ricos, né? Então, ele vai ter uma administração boa, né? O Tibério. O Tibério, ele era casado com a Agripina. Agripina, que era também uma das filhas da Júlia, com Marcos Agripa, né? E a Agripina, ela era muito mais jovem do que o Tibério. Mas o Tibério era extremamente, assim, apaixonado por ela, né? Extremamente apaixonado. Devotado por essa esposa, tinha uma devoção por ela, né? Mas aí, né, antes dele ser imperador, né, o Augusto impõe como condição, né, que ele se separe da Agripina, porque aqui o Marcos tinha morrido, Marcos Agripa tinha morrido, e olha que coisa louca, né? O Tibério, né, para manter essa relação aqui com a família dele, que a Júlia era filha da Otávia, né? Ele vai impor ao Tibério que deixe a Agripina e case com a Júlia. Então, olha que maluquice, né? O cara tem que largar a esposa dele para casar com a sogra, entendeu? Ele tem que casar com a sogra dele agora. Aí isso é uma coisa também que vai deixar ele profundamente arrasado, profundamente arrasado. Mas assim, por causa dessas questões de família, de laços de família. O que o Augusto queria? Que ele queria reforçar o lado da família dele, né? E por isso então o Tibério vai falar, mas você vai ser profundamente infeliz, né? Profundamente infeliz. Aí tem uma ocasião que diz que ele encontra, né, com a Agripina, e aí ele se ajoelha aos pés dela, pede perdão, chora e tal. Aí fiz uma humilhação danada, né? Ele já é imperador, né, quando faz isso.
E aí as pessoas, os guardas afastam ele, né? Não pode, o imperador não pode se humilhar dessa maneira, tal. Então ele vai governar Roma durante um longo período, né? Então ele é o imperador da época de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo fala aquela frase famosa, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, aquela efígie que está naquela moeda era justamente a dele, né? A do Tibério, né? Então, o Tibério, no final do reinado dele, ele vai ficar obsessivo. Ele vai ficar com ideia de perseguição e com ideia de tramas, né, e de intrigas. Então, ele vai começar a matar os opositores dele, né? Ele vai fazer coisas terríveis, vai começar a matar os opositores dele. Então aqui é que é bem interessante, né? E vocês lembram que ele tinha feito, né, um acordo de, pouco antes da morte dele, ele elegeu o Germânico como sucessor dele, né? Ele casa com a Júlia e ele vai ter um filho com a Júlia chamado Druso. Então aqui tem um filho do Tibério chamado Druso com a Júlia. Eu vou colocar aqui embaixo, né? É claro que o Tibério não queria. Ele tinha prometido que o sucessor dele seria o Germânico, mas ele não queria o Germânico, ele queria o Druso, que era filho dele, né, com a Júlia. Então ele vai tramar a morte do Germânico. O Germânico era justamente, né, um homem que tinha uma popularidade imensa, né? Ele tinha esse nome Germânico porque ele tinha recuperado as terras da Germânia que tinha sido perdida, né? Teve uma chamada Batalha de Teutoburgo, né? No ano 9 a.C. Não tinha lá um general chamado Varo, né? Isso na época de Otávio Augusto. Então o Varo teve um combate contra os germânicos e perdeu 3 legiões. Foi derrotado, foi massacrado, 3 legiões perdidas. Diz que nessa ocasião o Otávio batia com a cabeça na parede, né? Batia com a cabeça na parede falando, Varo, devolve minhas legiões, devolve minhas legiões. Então foi o Germânico que mais tarde vai reconquistar esses estandartes perdidos. Então é por isso que ele tinha esse apelido de Germânico, né? Que ele tinha reconquistado isso aí, ele era conhecido como Germânico. Então, como eu disse, né, na vida em Roma, a coisa mais importante era ter uma carreira militar vitoriosa. Aí você caía nas graças do povo. Então, o Germânico era extremamente popular, era amado pelo povo, né? E o Tibério não queria o Germânico como sucessor, embora ele tivesse prometido. Ele preferia que fosse o Druso o sucessor dele, né? Então, ele vai tramar a morte do Germânico, né? Ele vai acabar matando o Germânico, né? Lógico que nessa época aí, tudo era por envenenamento, né? Então, eles davam um jeito lá de envenenar a pessoa. Ou quando não envenenava a pessoa, eles tinham outra coisa que eles faziam, né? Era mandar a pessoa se matar. Assim, para o bem do império é melhor que você se mate. E aí a pessoa tinha que se matar, entendeu? Então, era 2 maneiras de eliminar os inimigos, né? Ou forçando o suicídio ou envenenando, né? Então, o Otávio vai dar um jeito de matar o Germânico, né? E ele vai matar não só o Germânico, né? Ele vai também dar cabo da família do Germânico. Então, o Germânico era casado com a Agripina Menor. A Agripina Menor, então, ele vai matar o Germânico envenenado, né? Depois ele vai pegar a Agripina Menor. A Agripina Menor teve 6 filhos com o Germânico, né? 3 mulheres, 3 homens. Essas 3 mulheres vão sobreviver. Agora, os 3 homens, né? O primeiro, ele vai exilar numa ilha com a Agripina, que era esposa do Germânico. A Agripina morre de fome e o filho dela, que era o mais velho, se mata. O segundo filho teve um destino ainda pior. Ele mandou prender numa masmorra e deixou lá. Essa Agripina era filha dele? Essa Agripina aqui era irmã da outra Agripina. Por isso que chama Agripina Menor, porque essa aqui era a mais nova, que foi casada com o Germânico, né?
Essa aqui, essa Agripina, casada com o Germânico, o Tibério vai dar cabo dela. E vai dar cabo do filho também, que vai se matar, e do outro filho que ele vai prender na masmorra e vai deixar abandonado lá. Você vê que o destino desse rapaz foi tão trágico que ele foi encontrado morto comendo o colchão. Ele estava com um pedaço do colchão na boca. Quer dizer, ele não tinha o que comer, morreu de fome ali tentando comer o colchão, né? Então, uma coisa terrível. E o terceiro filho era justamente o Calígula. O Calígula ele não matou, então não se sabe exatamente por que foi que ele poupou o Calígula, né? Lógico que o nome dele não era Calígula, né? O nome dele era Gaio Júlio César. Ele tinha esse apelido Calígula porque ele era filho do Germânico, o Germânico era um general, e ele desde pequenininho ele gostava de ficar imitando os soldados marchando. Então ele tinha, né, aquelas botas que os soldados romanos usavam, né, de couro, ele tinha uma daquelas para um pezinho de criança, né? Então era botinha. Então Calígula quer dizer isso aí, botinha. Então o apelido dele era isso, os soldados botaram o apelido nele de botinha, Calígula, né? Mas durante o reinado dele não podia chamar de Calígula não, ai de quem chamasse ele de Calígula, né? Era um apelido que ele detestava, mas ele acabou ficando na história com esse apelido, né, Calígula, né? Então, olha que situação, né? O Tibério mata o Germânico, mas quando ele mata o Germânico, ele se dá muito mal, porque o filho dele, Druso, morre também, no mesmo ano, né? Então, os planos dele ficaram frustrados, que ele queria que o Druso fosse o sucessor dele, agora nem o Germânico, nem o Druso, né? E aí, aí é que entra uma coisa muito importante na história, que era a guarda pretoriana, né? A guarda pretoriana, ela era aquela tropa de elite, né, que guardava o imperador, que era a guarda-costa pessoal do imperador. Então, quem que era os pretorianos? Os pretorianos eram aqueles, né, generais, aqueles homens que eram mais condecorados, que tinham mais habilidade militar, eles é que ficavam ali fazendo a guarda pessoal do imperador. Então, o que sustentava o imperador como tal, em Roma Antiga, era justamente a força militar, tanto a guarda pretoriana quanto o próprio exército. Se ele conseguisse manter a unidade das legiões, né, e a lealdade da guarda pretoriana, ele conseguiria governar, né? Acontece que o Tibérius, ele ao fazer esses atos, né, de matar o Germânico e a família do Germânico, né, o chefe da guarda pretoriana vai matar ele também, né? Então o chefe da guarda pretoriana era o Macro. Então o Macro vai dar um jeito de eliminar o Tibérius. Então tivemos um problema técnico aqui, a energia caiu, então a gente vai continuar a partir daqui só com o áudio, né? Então eu explicava como foi que Calígula chegou ao poder, né? Chegou ao poder porque o chefe da guarda pretoriana, né, ele acaba assassinando o imperador, né, o Tibério. O Tibério, então, acaba sendo assassinado. Essa história do assassinato do Tibério também é um tanto quanto obscura, a gente não tem como afirmar isso, né? Mas assim, o Tibério já estava idoso e diz que o chefe da guarda pretoriana, né, o Macro, ele vai lá ver como é que está a saúde do Tibério e depois ele volta, o Tibério está morto. Então, pode-se concluir que ele deu um jeito de matar o Tibério asfixiado, né, para parecer que foi uma morte, né, natural. E aí, como chefe, olha o poder que tinha a guarda pretoriana, né? Nós vamos ver que a guarda pretoriana é que vai nomear o imperador, né? Então, nessa época, né, a ideia de república romana ainda era muito presente, né? Embora o Otávio ele tenha consolidado as instituições no formato de príncipes, né? Que era o governo que nós chamamos hoje nós chamamos de império, né? De imperador. Naquela época era príncipes. Então ele tinha conseguido, né, estabelecer essa nova forma de governo também com muita eficácia, né? E essa coisa tinha criado raízes profundas. Então, de modo que depois da morte do Tibério, os senadores pensaram num retorno à república, mas é a guarda pretoriana que vai convencê-los, né,
a nomear o Calígula como sucessor de Tibério, né? Justamente por quê? Porque o Calígula era filho do Germânico, e o Germânico, né, tinha sido prometido a ele a sucessão de Otávio, né, desde o início aqui que eu contei para vocês. E como o Germânico era amado pelo povo, né, era adorado pelo povo, então o Calígula, embora fosse muito novo, né, quando assumiu, ele logo vai cair nas graças populares também, vai ser amado pelo povo, né? Agora, por que foi que o Tibério não matou o Calígula também? Aí muito se atribui isso à personalidade do Calígula. Diz que o Calígula, né, ele era como se fosse assim, um perfeito ator, né? Depois a gente vai ver isso no reinado dele, como é que ele interpretava bem as coisas, né? Então ele, perto do Tibério, né, ele era extremamente agradável com o Tibério. Ele não estava nem aí para a família dele, não estava nem aí para a mãe dele, para os irmãos dele, né? Ele era um bajulador do Tibério, né? Então diz que ele sabia servir bem, tanto sabia servir bem quanto sabia mandar bem, né? Então assim, era uma característica dele. E então ele foi acabar depois, né, que o Tibério matou a mãe dele, matou os 2 irmãos dele, ele acabou indo morar no palácio do Tibério, lá em Capri. Então você imagina que situação, né? Você acaba de perder a sua mãe, os seus irmãos, e agora você tem que morar com o assassino deles. E do pai também, né? Porque o Tibério tinha matado o pai dele também. E o Calígula foi, né, tranquilo, né? Então ele participou muito de perto, né, dessas perversidades, por causa dessa ideia de perseguição e de intriga, né, que acometeu o Tibério no fim da vida dele. Então foi um período assim, de muita perseguição e de muita morte. E aí o Calígula, né, ele cresceu nesse ambiente. Então quando ele se torna imperador, ele vai fazer uns 2 meses assim, né, como se fosse assim, uma lua de mel com o povo, né? Ele vai ser muito generoso. Por exemplo, o Tibério tinha deixado, né, no testamento dele, né, um soldo, um pagamento, né, para cada soldado das legiões. E assim que o Calígula assume, ele dobra esse valor, né? E depois o Calígula vai dar um dinheiro, e a gente calcula hoje mais ou menos como se fosse, né, uma coisa assim de uns $10.000 para cada pater, ou seja, para cada, né, chefe de família da religião do lar. Ele vai dar um dinheirão assim, entendeu? Então o que acontece? Ele vai cair nas graças do povo, lógico, né? Porque o povo queria festa, queria banquete, e ele vai fazer banquete para todo lugar, né? Banquete caríssimo. Diz que ele fez um banquete que o gasto desse banquete equivalia a 1 ano de arrecadação de 3 províncias. Então, 1 ano arrecadando imposto de 3 províncias, ele gastou num único banquete. Então, ele vai torrar todo o dinheiro que o Tibério tinha conseguido juntar, né? Aí, o que vai acontecer com ele? Depois de algum tempo, né, ele quebrou as finanças. E aí acontece um fato na vida do Calígula, né, que as pessoas atribuem a loucura dele a isso daí, né? Diz que ele teve um período que ele ficou adoentado 2 meses entre a vida e a morte. Então diz que possivelmente foi tentativa de assassinato, tentaram envenenar ele e ele ficou lá, morre, não morre. E depois disso daí, depois de 2 meses assim, quando ele fica bom, aí tem esse momento de inflexão na vida do Calígula. Ele vai virar um monstro a partir daí, entendeu? Agora, alguns historiadores, e eu tendo a pensar com esses outros historiadores, que ele já era, né, perturbado da cabeça já. Então, essa doença dele, muitas vezes é usado como desculpa, né, para justificar o que ele fez. Mas ele já era perturbado da cabeça. Para vocês terem uma ideia, né, como existia muito essa questão de intriga, essas intrigas, né, de palácio, havia o crime de traição. Então, o sujeito era acusado de traição, né, imediatamente era mandado executar.
Então, o Tibério, por exemplo, ele tinha reunido uma série de papéis, né, que comprovavam, por exemplo, né, a traição de vários senadores. Então, o Calígula, antes da doença, né, o que o Calígula faz? O Calígula chama os senadores e fala: a partir do meu governo vai acabar esse negócio, né, de crime de traição. Está aqui os papéis que o Tibério tinha contra vocês. Olha, eu vou queimar tudo para vocês verem. Então ele queima tudo, queima os papéis tudo, né? Aí os senadores, né, ficam todos, né? Ele ganha a confiança dos senadores, né? Mas estou contando isso aí para vocês verem o seguinte: depois desse período dele, que ele fica doente e tal e retorna, aqueles papéis que ele tinha queimado era todo fajuto. Os originais ele tinha guardado, entendeu? E depois ele vai usar contra os senadores, né? Então aí ele começa, né, a manifestar realmente, né, a maldade dele, porque era de uma maldade que vocês não conseguem imaginar, a maldade do Calígula. É de uma maldade extrema. Por exemplo, né, quando ele estava doente, tinha um nobre que lá, né, ele é acamado, aí o nobre, né, chega daquelas famílias patrícias, né, suplica aos deuses, né, para que os deuses curem o imperador. Se o imperador ficar curado, eu ofereço a minha própria vida, né? Aí depois que o Calígula ficou curado, o Calígula lembrou disso. Aí foi lá na casa do cara e falou: aqui, você não falou que se eu ficasse bom você ia dar a sua própria vida? Então pegou o cara, amarrou, jogou no rio Tibre e matou o cara. Entendeu? Você vê a maldade. Quem que ia pensar numa coisa dessa, né? Você vê a maldade dele. Então, assim, ele vai fazendo uma sequência dessas coisas, né? Por exemplo, ele gostava de humilhar os senadores. Porque o Calígula, ele não pensava em governo, né, como os romanos pensavam. Ele pensava mais ou menos ao estilo oriental, né? Aqueles imperadores, né, do Oriente lá, do Império Persa tal, né, que era considerado Deus. O Calígula enfiou na cabeça dele de que ele era uma divindade. O que era uma coisa absurda, porque mesmo os romanos tinham um culto aos mortos. Então, só era Deus o morto, né? Aquele páter de família mais antigo, que era representado pelo fogo do lar. Então, o Calígula é o primeiro que vai, né, se autoproclamar Deus, Deus vivo ainda, né? O Júlio César era considerado um Deus quando era vivo ainda, mas ele não dizia que era Deus. Ele não dizia, ele deixava que os outros dissessem. Era por isso que sempre que um general vencia uma batalha tal, né, e chegava em triunfo, fazia aquele desfile, né? Então o povo aclamando, chamando de Deus, tinha sempre um escravo dizendo no ouvido dele: você não é um Deus, você é só um homem, tal, né? Para que ele não caísse na tentação de achar que era um Deus. Mas para Calígula não, o Calígula achava que realmente ele era um Deus. E ele tinha esse fascínio com os imperadores, com os faraós egípcios, né, a tal ponto que diz que ele tinha relação amorosa com as irmãs, com as 3 irmãs, sobretudo com a mais nova, né? Ele era completamente apaixonado pela irmã dele mais nova, né? Diz que realmente, né, a irmã dele mais nova era essa figura aqui, que também vai ser muito importante na história, né? A Agripina menor, né? Essa aqui era a irmã do Calígula. Calígula era filha do Germânico com a outra Agripina. Essa aqui era a Agripina, era a filha mais nova, né? Quando ela morre, o Calígula fica devastado. O Calígula vai mandar fazer uma estátua dela e vai declarar ela deusa. Vai virar uma deusa, a Agripina, né? E depois o Calígula vai ter uma filha que ele vai colocar justamente o nome da filha dele de Agripina também, né? Quando a gente fala em história de imperadores, existe algum perigo da gente, de repente, estar escutando pessoas que detratem, historiadores que detratem esses imperadores por um ranço pessoal? Olha, existem... Isso já foi muito colocado, já ouvi falar muito disso. Tal historiador talvez espelhasse mais um ódio popular do que na realidade foi dessa forma, com Nero, com Calígula. Não, e na verdade existe assim, né, uma tentativa dos historiadores modernos de limpar a imagem desses caras, entendeu? Mas é impossível.
É impossível. Relatos são muitos. É impossível, porque, por exemplo, essa questão do Calígula, eles vão dizer assim, não, o Calígula ficou louco, por isso que fazia essas coisas. Eles vão fazer a mesma coisa com Nero, entendeu? Tentar limpar a reputação do... Mas você vê, né? Por exemplo, o Calígula, ele não tinha nenhuma conquista militar. Então, o que ele faz? Ele reúne todo o exército, né? E parte para a Bretanha. Que a Bretanha era um lugar que não tinha sido conquistado pelos romanos ainda. Aí chega lá no Canal da Mancha, os generais perguntam, e agora, o que nós vamos fazer? Ele fala assim, agora vai todo mundo catar conchinha. Aí volta os soldados tudo para catar conchinha e volta para receber uma coisa... Acho que é por isso que até hoje a gente fala isso, né? Vai catar conchinha, né? Ele botou os soldados para catar conchinha e voltar para casa. Aí diz que a maneira dele também, né? Humilhar os soldados, como quem diz assim, vocês não queriam despojo de guerra, né? Não queriam escravo, não queriam mulher, então vocês vão ter conchinha para vocês. Aí volta, entendeu? Então, assim, umas maluquices. Ele fez uma reunião com todos os senadores foram lá, né? Todo mundo já tinha medo dele, né? Porque ninguém sabia como se comportar diante de uma situação de um homem desse. Aí ele reuniu todos os senadores lá, na frente dele, né? Os senadores pensando que ele ia falar de uma coisa importante, aí ele começa a dançar. Aí ele faz uma dancinha, e depois ele exige que os senadores batam palma para ele. Quer dizer, ninguém entendia nada, né? Ninguém entendia nada. Ele fazia isso para humilhar os senadores, né? Ele tinha essa ideia, né? Então, aí ele cismou de transferir a capital do Império Romano para Alexandria. Ele queria que a capital fosse justamente lá no Egito, né? Para você ver que ele tinha essa ideia faraônica na cabeça. Ele mandou construir um palácio flutuante, né? Um navio imenso que tinha um palácio. Esse palácio flutuante ele foi descoberto no governo do Mussolini, na década de 30. Estava embaixo do lago, né? E o Mussolini mandou drenar toda a água do lago. Tem as fotos disso, depois vocês podem ver, né? E aí o Mussolini, né, tirou toda aquela carcaça do navio, colocou no museu, né? Esse museu, durante a Segunda Guerra Mundial, foi incendiado e acabou com a carcaça do navio. Então, Dedê realmente não queria esse navio do Calígula, né? Então, eu dizia aqui que o Calígula, né, tinha esse relacionamento com a irmã dele mais nova. Mas uma outra irmã dele, que aqui eu acabei confundindo, porque esse nome de Agripina era muito comum, né? Eu não sei se a irmã mais nova do Calígula era a Agripina, né? Eu não me recordo agora. Mas eu sei que tinha a outra irmã, que era a Agripina. Eu acho que a Agripina era a irmã mais velha, né? É ela que vai ser a mãe do Nero, né? Do outro imperador que vem depois do Calígula. Então, o que acontece é que o Calígula, ele vai pensar, né, em fazer uma estátua dele e colocar lá no templo de Jerusalém, né, para ser adorado como... Então, se o Calígula tivesse feito isso, aquela revolta dos judeus que vai acontecer no ano 70 já teria acontecido antes, né? Mas ele vai acabar mudando de ideia, ele vai ser aconselhado lá acho que é o Herodes Agripa, né? Que vai fazer ele mudar de ideia, né? Ele estava determinado a mandar botar uma estátua dele lá no templo de Jerusalém. O fato é que ele vai fazer tanta loucura que vai começar a ter uma conspiração da guarda pretoriana contra ele. E ele vai tomar conhecimento que existe uma conspiração contra ele. Aí ele vai ficar paranoico de vez, né? Aí vai começar a matar todo mundo, né? Ele vai começar a matar todo mundo. Porque ele vai lembrar que quando ele estava doente, né? O mesmo Macro, que era chefe da guarda pretoriana, que tinha matado o Tibério, né? Quando o Calígula ficou doente, o Macro pensou já na sucessão também, né? Então ele queria colocar como imperador, né, ele já estava pensando, né, na sucessão. Ele queria colocar já o Tibério Gamelo, né? Se não me engano, o Tibério Gamelo era um dos filhos do Cláudio. Então,
O Calígula, quando ficou bom, e depois nessa crise, né, de paranoia dele, ele vai lembrar disso, né? Então ele vai pegar esse menino, que tinha mais ou menos uns 14, 15 anos na época, né? O Tibério Gamelli, e vai mandar uma cartinha para ele, manda a guarda pretoriana levar lá para que o menino se mate. Você tem que se matar para o bem do império. Aí você imagina um rapaz de 14 anos, né, tendo que se matar. Ele não sabia como fazer, né? Aí pegava a espada, não tinha coragem. Aí você imagina que situação, né? Aí a guarda pretoriana ajuda ele. Como é que faz, tal, né? E se mata o rapaz. O rapaz é se matado, né? É se suicidado, né? E depois, né? O Macro, que era o chefe da guarda pretoriana, ele não podia matar, né? Assim diretamente, né? Porque senão ele ia perder a confiança da guarda pretoriana. Aí o que ele faz? Para você ver que ele não era tão louco assim, né? Ele não era tão maluco assim, ele era bastante astuto. Aí o que ele faz? Ele pega o Macro e promove o Macro, né? Ele bota o Macro para ser, né, o chefe de uma província lá no Egito. Então, assim, era uma coisa que todo mundo queria, entendeu? Aí o Macro, né, fica felicíssimo e tal, mas agora já não é mais chefe da guarda pretoriana. Aí lá no Egito, de repente, o Macro morre envenenado também, entendeu? Então, é claro que a guarda pretoriana, ela vai, né, vendo que o sujeito é muito perigoso e está falindo o Estado, né? Então, a guarda pretoriana vai começar a pensar numa maneira de se livrar do Calígula. O Calígula vai, mais ou menos, né, perceber que estão tramando contra ele. Ele vai desconfiar de uma moça que era uma atriz de teatro e ele vai mandar prender essa moça, né? E vai mandar dar uma coça nela. Então eles vão bater, vão amassar ela toda. Ela vai ficar inteiramente deformada, mas ela não diz uma palavra. E o Calígula fica admirado com a resignação dela de apanhar assim, não, né? Aí ele manda soltar. Quando ela sai, ela vem, né, e dá um pisão no pé de um dos guardas pretorianos. Como um código, né? Como quem diz assim, olha, eu não falei nada, né? Pode seguir adiante. Então, o chefe da guarda pretoriana, né, que sucedeu o Macro, né, é o que vai matar o Calígula. Olha como é que a coisa era, né? Deixa eu ver aqui, pegar o nome dele, que é importante também saber, né? Aqui. Então, é o Cássio Quérias. Deixa eu escrever o nome, né? Cássio, depois eu coloco no vídeo, né? As imagens, né? Dá para ver. Cássio Quérias. Ele é que vai matar o Calígula, né? Então, como é que ele vai matar o Calígula? O Calígula saía para a noitada disfarçado, né? E quando ele entrava no palácio, ele não entrava diretamente no palácio, ele entrava pelas catacumbas. Então ficava o guarda pretoriano, né? E aí ele tinha que dizer uma senha para poder abrir a porta para ele entrar. Então toda a senha do Calígula era uma obscenidade, ele sempre era uma obscenidade que ele dizia. Aí justamente, né? O Cássio Queréia estava justamente na porta esperando ele. Aí quando o Calígula chega, o Cássio Queréia pergunta a senha. Quando o Calígula vai falar a senha, ele abre a porta e dá uma espadada nele e mata o Calígula. Então o Calígula morre, né, com um golpe de espada. E aí a guarda pretoriana, né, começa a fazer uma faxina geral. Eles começam a matar toda a família do Calígula, né? Eles vão matar. Ele tinha uma filhinha, né? Essa filhinha dele que chamava, né? Tinha o mesmo nome da irmã que ele era apaixonado, né? Eles vão pegar esse bebezinho, a guarda pretoriana, né? Vai pegar pelas pernas assim, estourar a cabeça na parede. Então eles vão começar a matar toda a família do Calígula, né? E aí que está a história interessante, né? Porque o tio do Calígula era o Cláudio, né?
Aí diz que eles vão encontrar o Cláudio lá escondidinho, né? Num quarto, né? Aterrorizado com medo, né? Essa história é um pouco estranha, porque muito provavelmente o Cláudio estava sabendo da conspiração, né? Para matar o Calígula, porque é ele que vai ser imperador. Então, ele está lá escondido, a guarda pretoriana encontra ele e não mata. Pelo contrário, ele nomeia ele novo imperador. Então, o Cláudio vai ser o novo imperador, né? Então, o Cláudio era irmão do Germânico, tá vendo? E o Cláudio, então aqui nós falamos de quantos imperadores, né? Falamos do Tibério, falamos do Calígula, né? E agora o Cláudio, governa do ano 41 depois de Cristo ao ano 54 depois de Cristo. O Cláudio era uma figura totalmente o contrário do Germânico, o irmão dele, né? O Germânico era um militar, né? Conquistador e tal. E o Cláudio não, o Cláudio era uma figura estranhíssima, né? Ele era coxo de uma perna, né? Não conseguia falar direito, era gago, tremia muito, né? Então era uma figura assim. E disse que o Calígula só não matou ele por causa disso, porque o Calígula morria de rir com ele. Ele divertiu o Calígula, porque ele tinha um jeito assim meio, né, atrapalhado e tal, né? Aí o Calígula morria de rir. Então, por isso que o Calígula não matou o Cláudio. Então, o Cláudio, ele é que vai ser o novo imperador de Roma, né? Então, o Cláudio, ele vai se casar com uma irmã de Calígula, a Agripina. A Agripina, ela tinha sido esposa de Enobarbo primeiro, né? Primeiramente ela foi esposa de Enobarbo e ela teve um filho com Enobarbo que era o Nero. Então, aí também tem uma suspeita de que o Nero talvez fosse filho do Calígula com a própria irmã, com a Agripina, já que ele tinha um romance com as irmãs, com as 3 irmãs, entendeu? Então há essa suspeita, né? Mas o fato é que o Nero era sobrinho do Calígula, né? E adotado pelo Cláudio, né? O Cláudio vai adotar o Nero, né? Então a Agripina, ela vai evidentemente, né, pensar na sucessão do Cláudio e vai querer que o filho dela, o Nero, que seja o novo imperador. Então, por incrível que pareça, né, o governo do Cláudio até que foi um governo bom, assim, do modo de vida, do ponto de vista, né, político e econômico. Ele vai conseguir equilibrar as finanças do Estado, que o Calígula tinha destruído tudo, né, e ele vai conseguir conquistar a Bretanha, que até então, né, ninguém tinha conseguido. Então, vai ser no governo do Cláudio que a Bretanha vai ser conquistada. Então, o Cláudio vai fazer um governo estável, né, e vai morrer envenenado, né? Quem vai matar o Cláudio é a própria esposa dele, a Agripina. A Agripina vai envenenar o Cláudio porque justamente ela quer o Nero como imperador. Então o Nero vai se tornar imperador muito jovem, mais ou menos com 15, 16 anos, ele se torna imperador de Roma. Então aqui é importante o governo do Nero, porque é no governo do Nero que vai começar a perseguição aos cristãos, né? Nesse governo do Nero, que vai começar essa coisa terrível. Então o Nero, ele era, nos primeiros anos, ele na verdade ele era governado, né? Ele era imperador, mas ele não governava. Estavam tratando ele como se fosse um fantoche. Ele era um menino de 16 anos e tal, né? Então tinha 4 pessoas em torno dele, né, que estavam ali, né, fazendo um jogo político. Então, primeiro era a mãe dele, a Agripina, né, e o Palas, que era secretário do Tesouro. O Palas era um ex-escravo, que tinha sido o Palas, que tinha, né, levantado as finanças do Estado na época do Cláudio. Ele foi, né, ministro das finanças, vamos dizer assim, né? E depois da morte do Cláudio, né, o Palas, ele diziam também, né, que ele tinha um romance com a Agripina, né? Quer dizer, a Agripina era esposa do Cláudio, né, e tinha lá o seu caso amoroso com o Palas, que era o ministro das Finanças. Depois da morte do Cláudio, né, então a Agripina e o Palas, né, começam a manipular o Nero. E por outro lado, tinha o filósofo estoico, né, o Sêneca, né, e o outro chefe da guarda pretoriana, chamado Burro. O nome dele era Burro, mas ele não era burro não, tá, gente? Mas o nome dele era Burro, tinha esse nome mesmo. E então ficava assim, né? O Burro,
e o Sêneca, né, tentando controlar o Nero para que fizesse um governo que fosse por bem, né? E a mãe do Nero, a Agripina e o Palas puxando para o seu lado, para o bem deles próprios, entendeu? Para o enriquecimento pessoal deles só, entendeu? Então, assim, o Nero ficava no meio dessa, né, dessa manipulação, desses dois lados aí. Aí, bom, o Nero no começo não se importava muito com essas questões de governo, né? O Nero, todos tinham que casar, né? Então o Nero era casado. Ele era casado com uma, eu me esqueço o nome dela agora, mas a esposa do Nero, ela era muito querida pelo povo, né? Ela era da linhagem de Augusto. E ela era muito querida pelo povo. Era uma mulher assim, né? Muito admirada, né? Tinha até a estátua dela lá por todos os lados. Mas o Nero não gostava dela, né? Parece que ela era uma mulher mais velha e tal. O Nero vai se engraçar com uma outra menina aí, né? Que era ex-escrava. E vai começar a ter um romance com ela. Eu esqueço o nome dela agora. Depois a gente vê isso. E a mãe do Nero, ela logicamente ela vai proibir o namoro, né? Ele vai falar, mas eu sou imperador, faço o que quero, né? Então ele vai começar os atritos com a mãe dele a partir disso daí, né? A mãe dele não quer que ele namore porque não fica bem, ele é casado, mas não é só porque ele é casado não, mas é porque a outra era uma ex-escrava, né? E aí então, por conta disso, ele vai aumentando, né, esse embate com a mãe dele. Então isso aqui, os historiadores dizem que é o ponto de inflexão onde o Nero começa a mostrar mais personalidade, né? Então, o Nero vai ficar determinado a se livrar da mãe dele. Mas eu vou dar um jeito de matar a minha mãe. Então ele vai tentar matar a mãe dele envenenada 3 vezes e ela não vai conseguir. As 3 vezes ela vai escapar. Aí ele vai tentar matar a mãe dele e vai fazer uma armadilha para ela, né? Na cama que ela dorme, ele vai fazer vai deixar uma armadilha em cima da cama para quando ela deitar o negócio desabar e matar ela. De fato, quando ela deita, a coisa desaba, mas não mata. Atinge só o ombro, ela fica machucada e não morre. Aí ele fala, mas está difícil matar minha mãe. Aí ele pensa em outra maneira, ela gostava de passear de barco, aí ele pega, dá um jeito do barco, né? No meio do lago lá, o barco quebrar e afundar. Só que ela sabia nadar, ela conseguiu escapar nadando. Aí ele falou assim, não tem jeito, né? Eu vou ter que matar ela mesmo, porque tentar matar ela de maneira que ninguém desconfie não está dando certo, né? Aí ele pega, manda lá o soldado lá esfaquear ela e mata ela. Quer dizer, aí ele se livra da mãe, né? Pra você ver como é que você vai justificar um cara desse, vai dizer que um cara desse era, né, não era tão mal assim, né? E aí, a partir daí, né, ele vai começar a governar por conta disso. Só que acontece o seguinte, o Nero, ele não era exatamente como o Calígula, né? O Calígula botou na cabeça que era um deus e acabou. O Nero era um sujeito fanfarrão, ele gostava de farra, gostava de festa, mas ele achava que ele era um artista, né? Ele gostava muito de tocar lira, de fazer poema, né? Então, por exemplo, né, o Vespasiano, que era o general, um dos generais mais importantes do Império, né? Ele defenestrou o Vespasiano porque o Vespasiano cochilou enquanto ele tocava a lira. Estava tocando a lira, o Vespasiano deu um cochilo, ele ficou furioso, né? Então, assim, um sujeito megalomaníaco, né? Aí é que acontece a história do incêndio de Roma, né? Aí que os historiadores vão defender ele aí, dizer que não foi o Nero que incendiou Roma, né? Mas me parece muito claro que foi ele, porque o maior beneficiário do incêndio foi justamente ele, né? Então o incêndio de Roma durou 1 semana. Foi uma coisa assim que devastou a área central de Roma, né? Destruiu tudo, né? E aí foi uma confusão, porque durante 1 semana incêndio, gente que queria roubar a mulher do outro, que queria roubar as coisas do outro, a casa estava pegando fogo, ajudava a acabar de queimar tudo, né? Então foi um saque, pilhéria, né? Estupro, tudo coisa que acontecia ali durante esse período aí, de 1 semana. 1 semana incendiando tudo, né? Por essa época, essa amante dele, ela era... Por essa época era Popeia, já não era mais essa jovem, ele já estava interessado na Popeia, né? Ela era... Exatamente, a Popeia
E a Popéia era esposa de um amigo dele, né? E ela, muito esperta, ela se tornou esposa desse amigo para ficar perto dele, entendeu? Ela já tinha interesse nele, no Nero. E aí ela vai conquistar o Nero. Então ela vai ser amante do Nero. Depois o Nero vai casar com ela, né? Depois o Nero vai casar com ela. Mas nessa época do incêndio de Roma, ele está sob a influência da Popéia, né? Está sob a influência da Popéia. Então é por isso, por influência da Popéia, que ele vai acusar os cristãos. Ela vai dar a ideia para ele acusar os cristãos. Porque, veja bem, isso aqui é que é muito interessante na história, né? Porque as pessoas dizem, né, que essa ideia, né, da transubstanciação, né, tal, isso foi uma coisa criada depois. Né? Não, desde os primeiros, né, cristãos, eles já celebravam a missa, né, tal qual nós celebramos aqui no mosteiro, mesma missa, né? Então, para os romanos, isso era muito estranho, né? Essa maneira como os cristãos se comportavam. Eram chamados cristãos justamente por isso, né? Porque eram seguidores de Jesus Cristo. Então, eles eram chamados cristãos. Em Roma, eles ganharam esse nome de cristãos, né? São os cristãos. Mas os cristãos, eles não eram muito bem vistos pelos romanos, porque justamente os cristãos defendiam a fé num Deus único, né? E dizia que os deuses pagãos eram demônios, né? E tinha essa coisa da transubstanciação que fazia com que eles tivessem uma fama entre os romanos de canibais, né? Lá que eles dizem que come o corpo e o sangue, né? Da hóstia consagrada e tal. E também, principalmente, porque os cristãos, né? Eles falavam exatamente que os romanos, se não se convertessem, iam queimar no inferno. Então aí a Popéia vai falar para o Nero, tá vendo? Foram eles que tacaram fogo, eles não falaram que Roma ia queimar no inferno? Tá? Então, olha, quem foi que incendiou Roma? Né? Aí então Nero vai começar a perseguição aos cristãos, uma perseguição terrível, né? A perseguição de Nero é uma coisa assim, completamente, fugiu de todos os limites que vocês possam imaginar, né? Então todos os cristãos torturados, né? Eu esqueci de falar uma coisa interessante sobre o Calígula, né? Que o Nero vai usar justamente nessa questão da perseguição aos cristãos. O Calígula, eu esqueci de falar esse ponto aqui da maldade dele, da malícia dele. Os jogos que existiam em Roma, né? A luta de gladiadores, eram sangrentas, eram terríveis, era até a morte e tal, mas era mais ou menos, né, uma coisa equiparada, entendeu? Então os caras se enfrentavam ali com uma certa condição, né? De igualdade, né? Com o Calígula, não. O Calígula ele pegava, botava 3 caras fortemente armados para lutar com um só com uma rede. É claro que esse que está com a rede ia ser completamente massacrado, mas era isso que ele gostava de ver, entendeu? E, por exemplo, ele enterrava os caras, deixava só a cabeça de fora, né? E aí vinha com uma máquina, né? Os soldados vinham empurrando uma máquina com as engrenagens assim, né? E vinha cortando as cabeças dos caras. E aquilo ali divertia, ele morria de rir com aquilo. Ficava jogando ovo nos caras, nas cabeças dos caras, e aquela máquina vinha cortando a cabeça de todo mundo. Então, assim, essas covardias, né? Por exemplo, né? Ele fazia espetáculos com várias feras, né? Leões, tigres e tal. E na crise, que ele devastou a economia, não tinha dinheiro para comprar comida para os bichos. Aí ele falou, mandar os prisioneiros para eles comer. Pegou os prisioneiros todos e jogou por leão, por tigre e tal. Então esse tipo de maldade do Calígula era uma coisa nova no Império Romano, né? E o Nero vai fazer a mesma coisa com os cristãos. Então o Nero vai usar toda essa maldade, né, que o Calígula tinha, ele vai usar contra os cristãos. Então os cristãos vão ser crucificados. Ele vai fazer uma avenida inteira assim, né, com tochas, né, de cristão queimando vivo ali, né? Vai passar piche e vai tacar fogo para iluminar a cidade durante a noite. E vai passar de carruagem, vai ficar admirando, né, as pessoas. Você vai fazer banquete vendo as pessoas morrendo, entendeu? Então você vai ser uma coisa assim completamente, né, translocada. E aí depois que a cidade pega fogo, queimou tudo, né? Aí sim vai ficar claro por que foi que teve um incêndio. Porque o Nero ele tinha um planejamento de construir, né, uma nova cidade chamada Nerópolis, né? A Nerópolis.
E ele, de fato, ele vai construir. Então, ele vai construir um palácio imenso, né, chamado Domus Áurea. Vai fazer um lago artificial, entendeu? E vai mandar fazer uma estátua dele de 30 metros de altura, mais de 30 metros. Uma estátua de bronze, né, de mais de 30 metros de altura, né? Então, assim, um culto à própria personalidade dele, entendeu? Só que para fazer toda essa obra, né, ele diz que é uma coisa assim, né, o Domus Áurea, é porque foi destruído depois, né, mas diz que era uma coisa assim impressionante, né. Por exemplo, na sala de jantar tinha um mecanismo no teto, né, que fazia com que tivesse uma peça que girava assim e chovia pétalas de rosa, né, não sei o quê. E assim, esteticamente, né, de uma beleza a tal ponto que ele chega a dizer, né, finalmente uma casa digna de mim, né. Quer dizer, destruiu a cidade, o centro principal da cidade, ele destruiu para poder fazer um palácio para ele, fazer um... Foi possível essa destruição porque a cidade toda era construída em madeira, né? Era altamente formada, as casas eram todas conjugadas. Tudo próximas assim, uma das outras, as ruas apertadas e tal. Então ele juntou a ideia dele. Provavelmente, muito provavelmente foi a guarda pretoriana que tacou fogo na cidade, né? E depois que o povo se revoltou contra ele. Já durante o incêndio o povo sabia que era ele, entendeu? O povo sabia que era o Nero. Então o povo se revoltou contra ele. E aí ele acuado, o que eu faço? O que eu faço? A Popéia fala que foi os cristãos. Eles não falavam que Roma ia arder no inferno. Então aí ele vai culpar os cristãos, né? Aí vai construir o palácio dele. Agora o que acontece aí que é importante na história, né? Ele, para fazer essa construção desse palácio, ele vai gastar um dinheiro, né? Muito dinheiro. E aí ele vai justamente, né, aumentar os impostos em todas as províncias, aumentar a carga tributária. E vai exigir lá na Judéia, né, ele vai exigir que pague, além dos impostos, aqueles tributos que os judeus pagavam para o templo, que era exclusivo do templo de Jerusalém, né? E aí o sumo pontífice vai dar o dinheiro do templo, né, para o imperador. É por causa disso que vai começar a revolta dos judeus, que vai acabar com a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, né? Então os zelotas, que era aquele grupo, né, de revolucionários, né, que existia ali entre os judeus, Barrabás era um zelota, né? Eles vão assassinar o sumo pontífice. Se não me engano, o sumo pontífice era o Ananás na época. Eles vão assassinar o sumo pontífice e aí vai começar uma revolta contra Roma, né? Então, vai enviar uma legião da Síria para poder conter essa revolta. Eles vão massacrar a legião que vem da Síria. Quando o Nero sabe disso, o Nero fica revoltado com a situação. Aí o Nero vai mandar o Vespasiano, né, para resolver a situação. Então, o Vespasiano era o segundo melhor general, porque o primeiro melhor general ele já tinha mandado matar. E o Vespasiano ele não tinha mandado matar ainda. O Vespasiano vai lá para poder apaziguar a situação, né, conter a revolta dos judeus. Então o Vespasiano vai fazer o quê? Vai usar uma tática muito interessante, né? Ele não vai direto para Jerusalém, ele vai começar a destruir as cidades próximas, de modo que ele vai fazendo um cerco em Jerusalém. Então, por quê? Porque ele quer manter Jerusalém isolada para não ter mais abastecimento, né? E esperar o que vai acontecer ali. Nesse meio tempo, ele é chamado de volta para Roma, o Vespasiano. Então, Vespasiano deixa o filho dele lá cuidando disso, o Tito, né? Vespasiano volta para Roma. Por quê? Justamente porque o Nero, né, ele tinha sido assassinado, né? Agora, como é que aconteceu, né, esse assassinato? Né? Começa a estourar revolta nas províncias contra ele, né? E aí, quando essas revoltas começam a estourar, aí ele vai ficando descontrolado fora de si. Então é assim que ele vai matar a Popéia. A Popéia estava grávida. E ele dá um chute nela. Primeiro ele matou a mãe, né? Ele matou a mãe. Depois ele vai matar a primeira esposa dele. Depois ele vai matar a Popéia também. Ele vai dar um pontapé na barriga dela, né? E então ela vai matar ela e o filho que estava na barriga. Ele mata o filho e a Popéia. E aí a guarda pretoriana vai dar cabo dele também, né? Então ele vai ser obrigado a se suicidar. Diz assim, né, que ele não consegue se suicidar.
Então ele vai ser suicidado, né? Ele tenta, mas não consegue acertar o pescoço direito e tal, aí vai ser suicidado. Então aí entra o período, né, conturbado na história de Roma, porque sem imperador, os generais vão disputar entre si, né? As legiões de Roma, cada uma vai prestar lealdade ao seu chefe e vai proclamar seu chefe imperador. Então nós vamos ter um período aí de mais ou menos um ano, que vão ter 4 imperadores de Roma, né? Vão ser 4 imperadores em um ano, por causa dessa disputa entre os generais, né? Até que finalmente, né, o Vespasiano vai assumir, né? Ele vai se tornar imperador de Roma e vai dar início à dinastia Flaviana. Aí começa com Vespasiano, outra dinastia, né? Então aqui é o fim da dinastia Júlio-Claudiana e começa a dinastia Vespasiana. Então o imperador Vespasiano, né? O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é mandar destruir aquele palácio do Nero. Ele vai mandar destruir aquele palácio do Nero, que aquele palácio, né, provocava ódio do povo, né? No início, o Nero não era odiado pelo povo, justamente por causa dessa coisa, dessa fanfarronice dele, né? De gostar de festa, tal, de ser artista, não sei o quê. Mas depois ele vai ser um tirano, então o povo vai odiá-lo. E depois da morte dele, o Vespasiano então vai destruir aquele palácio todo. Vai enterrar tudo, vai acabar com tudo. Aquele lago, né, vai ser soterrado, era um lago imenso. E em cima do lago ele vai construir, né, o anfiteatro Flaviano, que ficava bem na frente da estátua do Nero. É uma estátua de 30 metros do Nero. Ele vai cortar a cabeça da estátua do Nero e vai botar a cabeça de um deus ali. Não sei qual deus que era, né? Então é por isso que esse anfiteatro Flaviano vai entrar para a história com o nome de, quem é que sabe? Coliseu, que é Colosso, né? Por causa da estátua. Mas o Coliseu foi construído com as pedras das pedras do templo de Jerusalém, porque aí o Tito vai fazer, vai prosseguir, né? Enquanto o Vespasiano retorna, o Vespasiano vai virar imperador e o Tito vai prosseguir com a campanha, né, militar lá na Judéia. Então eles vão fazer o cerco de Jerusalém. Então o que vai acontecer? Eles vão ficar só esperando. Os judeus não têm mais abastecimento, vão começar a morrer de fome, né? Aí que vai acontecer essas coisas, até de canibalismo, né? A mãe devorar o próprio filho e tal. Vai acontecer cenas de canibalismo, né, por causa da fome, por causa do cerco provocado. Porque quem saísse das muralhas, os romanos matavam, entendeu? Então eles vão começar assim. Depois que o povo está bem desgastado já, não sei quantos meses já, né, sem abastecimento de água, sem abastecimento de alimento, aí é que eles vão entrar. Então eles vão entrar e vão matar todo mundo. Então aí não sabe assim, né, quantos milhões é que morreram nessa campanha militar, né? E aí diz que o Tito, ele não pretendia destruir o templo de Jerusalém, mas um soldado jogou uma flecha, né? Essas flechas aqui inflamadas, né? E aí começou um incêndio, então eles aproveitaram e destruíram tudo. As pedras do templo, eles aproveitaram, levaram e foi construído o anfiteatro Flaviano, que é o Coliseu, né? Foram construídos com as pedras do Mas tinha pedra em Roma, né? Eu acho que foi simbólico também o fato. Foi simbólico. Aqui é uma conquista nossa, Porque isso foi importante falar disso, Edivaldo, porque justamente, né, essa destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, para os romanos vai significar que, né, o povo judeu tinha sido abandonado pelo seu Deus. Os romanos isso era muito claro, porque, como eu comentei com vocês aqui nas outras aulas, né, quando se ia para uma guerra, se guerreava contra o Deus, né, daquela cidade, daquele povo. Então, se você derrotasse aquele Deus, né, ou você podia derrotar aquele Deus simplesmente subornando ele, procurando comprar ele, fazendo ofertas, oferendas e tal. Então, ninguém ia para uma guerra sem antes tentar, né, vencer o Deus inimigo. Então, para os romanos, essa vitória significava que o Deus dos judeus tinha abandonado eles, entendeu? Então, os romanos tinham isso muito claro, né? Tinham isso muito claro. Isso é uma das coisas, né, por isso que os historiadores modernos, eles ficam tentando abafar essas coisas, né? Porque desde o princípio, né, estava muito claro que a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, ela era uma substituição
daquela, porque tinha se cumprido, né, a destruição do templo, tudo que Nosso Senhor falou tinha se cumprido, né? E de fato, né, não foi Deus que abandonou o povo judeu, foram eles que abandonaram Deus, né? Eles que abandonaram Deus e eles mataram Deus. Então por isso que Deus permitiu, né? O Nosso Senhor diz na profecia, né, que Ele faz diante de Jerusalém: teus inimigos te sitiarão, né? E não ficará pedra sobre pedra. Então foi exatamente o que aconteceu no ano 70, né? É curioso notar que os hebreus ali naquela região, eles gozavam de certos status em Roma, a ponto de darem tanta importância, né? O Nero considerar aquela região, fazer esse cerco, o cerco continuar, né, com o sucessor de Nero. E em outros momentos também as revoltas de Jerusalém incomodaram Roma. Porque eu penso que o Império Romano acabava ali, né? Naquela região de Jerusalém já não avançava mais. Região marginal, para se dizer. E até ali, né, aquele norte da África ali, onde era o Antigo Egito, ali, região de Alexandria, né? Mas essa região era importante para os romanos, por quê? Porque desde a diáspora judaica, na época do exílio da Babilônia, né, e quando os judeus voltam para Jerusalém, né, libertados pelo Ciro, rei da Pérsia, muitos judeus não voltam, eles ficam ali espalhados. E muitos judeus vão ser muito influentes, né, nessa questão econômica, justamente lá dentro do Império Romano. Então, em Roma existia, né, uma classe de judeus muito influentes junto aos imperadores. Por isso que Popeia, por exemplo, né, ela vai ser a imperatriz, ela vai ser esposa de Nero, né? Ela de amante, ela passa a esposa, né? Então, com essa questão das finanças, eles estavam muito, né, eles contribuíam bastante com o controle das finanças que Roma tinha. Então, eles eram bons administradores. Então, por isso que quando tinha qualquer problema na Judéia, para Roma era sempre um problema, porque significava, né, que eles iam perder muita coisa, né, com relação à administração, que os judeus sempre tiveram essa qualidade, né, de saberem lidar com finanças, de serem bons administradores com finanças. Eles sempre tiveram essa capacidade, né? Então, no Império Romano, eles eram extremamente influentes. Então, havia uma comunidade muito grande, né, de judeus dentro de Roma, E é claro, né, que depois, durante esse período de Calígula, período de Nero, sobretudo, né, é o período que vai ter conversão em massa. Vai ter conversão em massa, porque quando o Nero começa a massacrar os cristãos daquela maneira, né, e os cristãos com aquela resignação, aceitando a morte daquele jeito, os romanos vão ficar extremamente comovidos com aquilo, entendeu? Os romanos nunca tinham visto uma coisa parecida, né? Assim, pessoas morrerem de uma maneira tão atroz e ao mesmo tempo, né, com aquela tranquilidade. Então isso vai fazer com que muitos se convertam. Então você veja, né, que a perseguição de Nero aos cristãos, ela vai acabar dando, né, um efeito contrário. Vai fazer com que muitos romanos se tornem cristãos, porque eles vão vendo assim, né, a coragem daquelas pessoas, né, no que essas pessoas acreditam, afinal de contas, né? Porque os romanos, eles acreditavam nos deuses dele, mas por medo. Na verdade, eles tinham medo. Se eles pudessem se livrar dos deuses, eles se livravam. E quando eles veem que os cristãos estão dando a vida, né? E os cristãos, eles eram assim, né? Eles eram melhor em tudo, né? Eles serviam bem ao exército romano, né? Eles faziam suas funções, eles tinham, né, vamos dizer assim, um alto padrão, né, em tudo que faziam, né? E eles só não aceitavam os deuses, adorar os deuses falsos. Isso aí que eles não aceitavam, né? E por isso, então, né, o cristianismo vai ser logo colocado na ilegalidade. Mas não é por intolerância do Império Romano. O Império Romano era tolerante com as outras religiões. É justamente pela intolerância dos cristãos. São os cristãos que não aceitam os falsos deuses, né? Então, os cristãos não aceitam acender incenso para falsos deuses. Então, é por isso que os romanos vão começar, né, a ver os cristãos com uma certa desconfiança. E depois vão acreditar na história de que foram os cristãos que incendiaram Roma. Mas depois dos massacres, eles vão começar a ver que não é bem assim, né? Que não é bem assim.
que essa religião ela só pode ter, né, um algo a mais, ela só pode ter realmente, né, uma promessa tão grande como essa, capaz de fazer a pessoa suportar os piores sofrimentos, né, ela só pode ter um fundo de verdade. Então aí, a partir daí vai ter uma conversão em massa. Essa nota de misericórdia também, que tinha no cristianismo, eu acho que vai comover muito, né, os romanos, porque essas histórias como a de São Tarcísio, em que uma criança cai no lugar, é resgatada, eu acho que isso não fazia parte, de certa forma, do paganismo, né? Tal como na Índia de hoje, que a gente vê pessoas morrendo na rua, eu penso que isso era comum também em Roma. Pessoas eram abandonadas, e o pobre era pobre porque Deus tinha mandado mesmo, não precisava ter misericórdia com ele. Não, a noção de misericórdia era nula. Era nula. Cristianismo, né? Porque essa ideia de pessoa, né, é uma ideia que vem, lógico, né, da doutrina cristã, né, e a filosofia grega ela vai dar suporte a isso, é evidente, né, filosofia aristotélica, mas naquela época os romanos eles não eram, né, a filosofia de Aristóteles estava praticamente perdida. Os romanos eram estoicos ou epicuristas, né? Então, uma coisa assim, contrária da outra. O epicurismo era aquela vida, né, hedonista, ou seja, tudo é prazer, né? E os filósofos romanos, eles eram, né, a maior parte deles eram estoicos, era o caso de Sêneca. Então, o estoicismo era um pessimismo com relação à vida, né? Tudo é ruim, né? Então, o estoicismo ele levava ao suicídio. Então, por isso que a maior parte desses filósofos estoicos, eles sempre se matavam. Eu acho que foi o caso de Sêneca e foi o caso também de Petrônios também, que foi filósofo também, estoico, na época do Nero, né? Tanto quanto o Sêneca. Então, assim, essa visão pessimista, né? De que Então, é dois extremos, né? E o cristianismo, ele oferece essa perspectiva de que o homem, né? Ele é pessoa, ele não é como um animal, né? Os romanos tratavam os outros povos como bestas, né? A vida das pessoas não tinha a menor importância para eles, né? Então, o cristianismo vai mostrar que a vida de todo ser humano é importante, né? Por quê? Porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus em que sentido? No sentido de que nós somos pessoas, né? Nós temos uma alma que é espiritual. É o que faz o homem, ser um animal racional, né? Então, aí que vem porque a ideia de pessoa, né, no mundo antigo, a palavra pessoa está ligada a persona, né? Persona era a máscara que se usava no teatro. Por isso que a gente fala o nome personagem, né? Quando o ator representa, ele está representando um personagem, porque eles usavam a máscara, que era a persona. Então, essa era a ideia que eles tinham, entendeu? Mas não pensem vocês que a profissão de artista, né, em Roma antiga era uma coisa vista com bons olhos, né? Não era não. Os bons olhos era visto os militares, né? Os artistas, assim, né, cantor, ator, né, era considerado algo como, né, prostituta, coisa desse tipo, assim, desse nível, entendeu? É claro que teatro tem essa coisa toda, mas eles não tinham status que os artistas têm hoje, né? Os artistas hoje são celebridades, né? Então, assim, é uma sociedade completamente diferente da nossa, né? Completamente diferente da nossa. Por isso é que justamente, né, a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, que já era católica, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo já fundou a Igreja Católica. Não tem esse negócio de que primeiro era um cristianismo, né? Aí com Constantino é que vai criar a Igreja Católica. Não, já existia a missa, já existia tudo isso aí, né? Então, todos esses dogmas, né, que são a essência da nossa fé, que é o credo, né? Tudo isso aí já estava bem estabelecido. Quando os apóstolos eles se espalharam, eles decidiram, né? Cada um vai evangelizar um pedaço aqui, outro acolá, e já definiram, né, o credo, que é aquilo que todo católico deve crer, né? Então, quer dizer, a igreja estava plenamente constituída. Nessa época de Nero aí, a igreja estava plenamente constituída. Então, é por isso que São Pedro, né, era o cabeça da igreja, era o papa da igreja, e ele vai morrer exatamente nessa perseguição de Nero, tanto ele quanto São Paulo, né?
E São Pedro, quando está acontecendo a perseguição aos cristãos e o massacre aos cristãos, ele vai ser aconselhado a ir embora. Fala, não, Pedro, você não pode ficar aqui. Você é o Papa, né? E se você ficar aqui, você vai morrer, né? Então você precisa ir embora. E ele vai. Então quando ele chega na Via Ápia, né, na saída da cidade, portão, né, da cidade, ele vai ter aquela visão do homem vindo para a cidade carregando uma cruz. E aí ele fica curioso e ele pergunta, onde vai, Senhor? Aí o homem carregando a cruz responde para ele, eu vou para Roma ser crucificado de novo. Aí que ele entende que ele não tem que ir embora, ele tem que voltar para Roma para morrer, entendeu? Aí ele entende que aquilo ali era o Nosso Senhor dizendo para ele, né? Aí ele desiste de ir embora, ele volta para Roma, e em Roma então ele é preso e martirizado lá no Circo Máximo, né? Então na época de Nero não tinha o Coliseu, né? Eu já falei, o Coliseu foi construído na época de Vespasiano, que era o anfiteatro flaviano. Existia o Circo Máximo, que era na colina onde hoje é o Vaticano, né? Então onde se faziam esses espetáculos sangrentos era no Circo Máximo. Então circo era o lugar de entretenimento, né? Palavra latina. Então ali é que os jogos eram realizados e tal, né? Os massacres eram feitos e tal. Então é ali que São Pedro foi martirizado. Então São Pedro foi martirizado exatamente no Vaticano, onde hoje é o Vaticano. O Vaticano é uma colina, uma das colinas, né, de Roma. E aí na hora da crucifixão ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele fala, não mereço ser crucificado como Nosso Senhor. Então ele vai ser crucificado de cabeça para baixo, né? Depois os cristãos vão pedir, né, o corpo, né, e vão enterrar o corpo de São Pedro num determinado local que vai ficar desconhecido durante muito tempo, né? E só vai ser descoberto na época de Constantino. Aí Constantino então vai mandar construir, né, a basílica ali, que é essa Basílica de São Pedro, que depois vai ser reformada e tal, né? Então aí isso que é interessante, né? Porque no pontificado de Pio XII, ou Pio XI, acho que foi Pio XI, se não me engano, na década de 30, né? É que eles vão descobrir o túmulo de São Pedro ali, lá embaixo, onde está o altar central, né, da Basílica de São Pedro. Lá embaixo está o túmulo de São Pedro. Lá é que eles vão descobrir, porque tem várias, né, câmaras, né, umas paredes falsas, né, eles vão quebrando e tal, vão descobrir, né? Vão descobrir que tem alguma coisa ali. Agora, eles não sabiam que era de São Pedro. O túmulo estava perdido. O túmulo estava ali, né? Estava ali. Só que eles não vão saber que era de São Pedro. Só vão saber que é de São Pedro na época de Paulo VI. Por quê? Porque um arqueólogo vai lá, né? Porque a parede, tinha uma parede e essa parede ela estava toda rabiscada, né? Tinham várias coisas escritas sobrepostas umas sobre as outras. Durante o passar dos anos, né, foram acrescentando várias inscrições, de modo que você não conseguia ler as coisas direito, estava tudo misturado, né? Aí ela vai, né, raspando aqui, acolá e tal, e finalmente ela vai achar um escrito dizendo assim, aqui está Pedro. Aí ela vai falar, pode quebrar essa parede? Aí vai dar autorização de quebrar, eles vão quebrar, né, e vão encontrar uma arca, né, muito bem ornamentada, né, coberta com um pano púrpura, né? O púrpura justamente, né, representava justamente isso, né, o poder de uma realeza, né? Então, para você ver como é que a prova, né, de que São Pedro era papa, era considerado papa, né? E aí eles vão abrir a ossada dele lá. Então, pela ossada se percebe, assim, por exemplo, algumas características físicas de São Pedro, né? Que ele era um homem forte, né? Um homem corpulento, né? Era pescador, né? Então, justamente no pontificado de Paulo VI, né? Quer dizer, uma prova, né, de que a Igreja Católica já era a Igreja Católica desde os primeiros séculos, né? O que é completamente contrário ao que dizem os protestantes. E, no entanto, a Igreja Conciliar continua, né, negando essas coisas todas, né? E depois vai ser o martírio de São Paulo, né? Então, São Paulo e São Pedro vão ser presos juntos, né? Quando a gente foi em Roma, eu e a Eliane, a gente chegou, porque lá tem um fórum, né? O Fórum Romano.
você faz uma tour, né? Aqui está o Coliseu, depois você vai subir a colina, eu não sei se é o Monte Aventino, que era onde ficava a residência de Augusto, né? Aí depois você vai descendo até o Fórum Romano. O Fórum Romano é uma descida, né? Aí tem vários monumentos, assim, vários templos pagãos e tal, né? Alguns já reformados, né? Pela igreja e tal. Aí você vai terminar lá no Arco de Severo. Aí sobe, depois você passa pelo Arco do Imperador Severo, você sobe, aí você vai dar justamente nessa prisão, onde ficou São Pedro e São Paulo. Nós não conseguimos entrar porque estava trancado nesse dia, né? Mas diz que o São Paulo e São Pedro, quando foram presos ali, eles estavam amarrados, né? O guarda empurrou São Pedro rolou pela escada e bateu com a cabeça na pedra. Só que no que ele bateu com a cabeça na pedra, a pedra ficou mole, para não machucar ele, entendeu? Então a pedra lá, ela tem a marca, né? Uma curvatura assim, né? Para indicar onde é que a cabeça dele bateu. Então São Pedro é martirizado no circo romano e São Paulo é degolado. Então eles cortam a cabeça de São Paulo, a cabeça de São Paulo dá 3 kicks, ela bate 3 vezes no chão e em cada lugar que ela bateu criou uma fonte. Então é por isso que lá em Roma também tem a Três Fontanas, né? Que é o local justamente onde a cabeça de São Paulo, ela rolou, ela foi quicando assim, ó. Aí nasceu 3 fontes ali. Mas foi assim, na mesma hora que ela caiu ou Foi. depois? Cortou, ela bateu e quicou. E nasceu 3 fontes na mesma hora. Jorrou água na mesma hora, né? E está lá até hoje, jorrando água, né? As 3 fontanas. E foi justamente nesse local que teve a Bruno Cornacchiola, na década de 30, se não me engano, né? Ele teve a visão de Nossa Senhora da Revelação, né? Essa é uma história que o David gosta de contar, né? Da Nossa Senhora da Revelação. O Bruno Cornacchiola era um comunista que estava determinado a matar o Papa, né? E um dia ele estava com os filhos se perderam de vista, e ele vai atrás, aí vai parar nesse lugar, nas 3 fontanas. Lá tem uma caverna. Aí lá, quando ele chega lá, encontra os filhos ajoelhados, rezando. Aí ele olha e vê a Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora se revela para ele, como Nossa Senhora, por isso que fica, né, Nossa Senhora da Revelação. Aí tem as profecias que ela faz, é muito interessante, né? E ele viveu até o ano 2000 e pouco, o Bruno Cornacchiola. Então você consegue encontrar a entrevista dele aí no YouTube, né? Ele já é bem velhinho, falando sobre Cornacchiola, Bruno Cornacchiola. Então tá bom, ficamos por aqui, né? Na próxima aula a gente continua falando sobre essa conversão do Império Romano ao cristianismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.